É isso aí, boa noite. A gente está começando aqui o primeiro podcast do Educapesca, a Escola Maricotinha, segundo segmento, né? Esse projeto maravilhoso que é o Educapesca, né? Está com um projeto de férias, o Educapesca nas férias, abordando aí o tema da educação ambiental, né? Esse projeto aí que vem dando o que falar em Bragança, né? Vem ocorrendo aí em várias localidades. Nós temos aqui no Maricotinha, na sede do município, também na Vila do Chaú, na Vila do Treme, do Caratateua, do Eldorado, do Tamatateua, do Bacuriteua, Vila do Bonifácio e Praia de Ajuruteu. A gente aproveita e já manda aquele abraço especial a todos os alunos do Projeto Educapesca que vão assistir aí o nosso podcast, a nossa entrevista, né? Sintam-se abraçados. A gente aproveita aqui e fala também que esse projeto é um projeto da Secretaria de Educação do município, junto com a Secretaria de Pesca, né? Tem o apoio do IFPA, da UFPA, e também, né, já teve o apoio do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Saúde, enfim. Então, os professores do segundo segmento que trabalham aqui na Escola Escola Maricotinha, Maria José dos Santos Martins Maricotinha, o professor Antônio, né, eu que estou aqui nessa incumbência de entrevistar o nosso aluno, né, o Charles Júnior, professor de Educação Física, a professora Adriane de Ciências, professor Hilton Lopes de Matemática, professora Carmen de História, professora Mirtes de Inglês, professora Ivane de Geografia e professora Marlene de Artes. E eu acho que eu não esqueci ninguém. Claro, a gente manda um abraço também para Andriele, que foi a professora do primeiro segmento, né, do seu Maraca, que é o nosso entrevistado de hoje. E eu aproveito já para apresentar aqui o seu José Antônio, mais conhecido como Maraca, né, seu José Antônio? Boa noite para o senhor. Boa noite. Por que Maraca? Começa logo com essa. Maraca porque é um apelido que eu trouxe desde o meu nascimento. O meu tio, que era o cunhado do meu pai, da irmã mais velha, e quando eu nasci, eu era pequenininho, bem vermelhinho, e eu chorão pra caramba. Meu tio me colocou esse apelido de Maracuani. E hoje, depois que eu cresci, o povo não chama Maracuani, só é Maraca. Ah, abreviou. Abreviou, Tá certo. Então, já que o senhor falou do seu nascimento, aproveita e fale um pouco da sua história, onde o senhor nasceu, onde o senhor morou, né? E também do seu convívio aí, desse tempo que está no Educapesca. Foi importante para o senhor, em que sentido? Olha, em primeiro lugar, né, quero agradecer a Deus por estar nos dando essa oportunidade de estarmos aqui juntos, principalmente hoje, né, fazendo esse podcast. E para vocês eu tenho que contar um pouco do começo de vida, na verdade. Certo. Do meu começo da minha infância. Eu nasci na praia de Ajuruteu, onde hoje é a Vila dos Pescadores. Conheço bem. Que não tem mais a praia de Ajuruteu, né? Tem só o nome. De lá a gente mudou para a Vila do Bonifácio. Eu cresci, estudei na escola Reunida Pedro Souza, até o terceiro ano, que é a terceira série da alfabetização, na verdade. E, por determinado tempo, por falta de recurso, meus pais trabalhavam doentes, não tinham condições de manter 5 filhos ao mesmo tempo na escola. E aí eu decidi parar de estudar para ajudar o meu pai e a educar os nossos irmãos mais novos. E por essa escola não existe mais, ou ainda existe? A escola Reunida Pedro Souza, ela não existe mais. Ela ficou na praia, na época do Zé Diogo, ela ainda estava na praia, na Vila dos Pescadores. E aí, como o Zé Diogo tomou a posse da Vila do Bonifácio para os moradores da vila, que eram da praia de Ajuruteu, aí se mudaram para lá e o Zé Diogo construiu aquela escola, botou o nome da escola Domingo de Souza Melo, que lá era uma ilha que tinha uma fazenda de gado dos irmãos Melo lá, que era do seu Domingo, do Brigoro, da família Melo. Certo. E aí a escola Pedro Souza ficou na Vila dos Pescadores. Em 2000, acho que em 2002, ela ainda existiu por lá e ela acabou, foi destruída por conta da maré, da caiu, erosão, né, que veio. A erosão tirou tudo. E hoje nós estamos lá com nossos colegas lá morando na vila, outros morando lá na praia, lá na Vila do Bonifácio.
E alguns se mudaram para a praia de Ajuruteu, que era o Campo do Meio antigamente, que era a fazenda dos meus avós. E hoje estão assim, todo dividido, muitos já partiram, deixaram as suas lembranças. E fiquei morando na Vila do Bonifácio por um longo tempo. Comecei a trabalhar de pesca com a idade de 9 anos, mas ingressei na profissão com 12 para ajudar meus pais. E daí eu tomei o gosto da pescaria e perdi o tempo para estudo, né? E aí chegou o tempo que eu arrumei a minha família, a minha primeira família, separamos, arrumei a segunda, não deu certo, aí ficamos por lá pela praia trabalhando. Foi tentando. Fui tentando a vida por lá. Conheci hoje uma grande mulher, né, que trabalha na saúde, dá a vida lá pelos pescadores lá, hoje trabalha lá. E de lá eu casei com ela e vim embora para cá, moro na casa dela hoje, até hoje, graças a Deus, 22 anos de casado com ela. E estou aqui, fazendo parte do grupo de fiscais do ICMBio, né, que trabalham na fiscalização ambiental, do INGI Bragança. E por esse intermédio lá, com os colegas trabalhando lá com eles, surgiu o Educa Pesca, né, o programa do Educa Pesca. Certo. E aí deu vontade de eu estudar e eu vim para cá Bateu para aquela cuíra, concluir. aquela vontade. Aquela vontade de concluir o ensino fundamental, que é importante na vida de cada jovem, de cada pessoa, ter o conhecimento, né, da educação. Mesmo que não seja tanta coisa, mas pelo menos um pouco que você adquire do conhecimento, é muito importante para o nosso dia a dia. Porque hoje, sem conhecimento, nós não vamos a lugar nenhum. E isso sempre eu falo para meus filhos, já repassei para os meus netos e repasso para os meus colegas. Né? E nunca é tarde para aprender, né? E nunca é tarde para aprender. Todo o tempo é tempo de aprendizados. Né? Na verdade, todo dia, toda hora. E quando a gente chega numa certa idade, a gente vira aluno e vira professor. E vira professor também. Vira uma tempo. troca de... Isso, né, o projeto Educa Pesca, né, tem esse fator positivo que é... Tem hora que o senhor vira o professor. É uma hora que a gente tem aquela troca de conhecimento, né? A gente não está para só buscar o conhecimento, está para dividir o conhecimento, principalmente com nossos professores, porque hoje os nossos professores são professores novatos, jovens, né? De 70 a 80, nós não temos professores para contar a história de como era a educação lá no passado. Bem diferente hoje. É bem diferente de hoje. A dinâmica né? é diferente. A dinâmica, tudo é diferente. Mudou totalmente, foi uma mudança bem grande. O senhor sentiu dificuldade de se adequar a esse novo estilo de Olha, aula? Na verdade, senti sim um pouco, né? Não foi muito, mas eu senti. E estou me acostumando já com a ideia de aprender mais, de querer mexer no computador. Já estou querendo fazer isso, né? Negócio do recurso que está curto para comprar, mas a gente vai lá. Dá força para tentar continuar os nossos estudos, não parar. E eu quero incentivar os nossos colegas que se matricularam no Educa Pesca, que venham para a escola, que venham estudar, que façam o esforço não só aqui no Maricotinha, como em todas as comunidades, estudar, né? Não só no Maricotinha, mas como todas as comunidades. Porque muita gente vai assistir o senhor, viu? E quero mandar aí um abraço aí para os nossos colegas do Educa Pesca, lá da comunidade de Chaú, do Dourado, do Treme, Caratateua, Bacuriteua, Tamatateua, da Vila do Bonifácio, lá da praia do Bonifácio. O senhor sente saudade que só de lá? Que é a minha terra natal, tenho saudade de lá. E isso, também quero mandar um abraço especial para a nossa professora Adriele, né? Que foi a nossa guerreira no primeiro segmento. Eu devo muito a ela, tenho um prazer imenso. E hoje quero cumprimentar os novos professores que nós estamos recebendo na sala de aula. Para mim é um orgulho muito grande contar com a presença desses professores e com o apoio de todos. Vou ficar muito feliz. Eu tenho certeza que ela vai chorar nesse momento, dessa homenagem aí. Semana que o senhor falou, né, que o senhor veio da praia de Ajuruteua. Levando em consideração esse contexto praia, Rio Caeté, né, vila, assim, que diferença, qual é a maior diferença que o senhor sente em termos de ambiente? Olha, da praia para a cidade, ela tem uma diferença muito grande, principalmente o clima é muito quente.
Mas né? em relação ao tempo, assim, do passado para cá, do Rio Caeté, da Vila de Ajuruteu, da Praia de Ajuruteu... Já tem muita diferença, muita diferença, porque hoje eu vejo a praia uma pequena ilha, né? Já a erosão já... Era bem maior, né? Já tem mais ajiruzal, destruiu né? bastante, tinha muito ajiruzal, hoje não tem. A Praia de Ajuruteu que vocês conhecem hoje era uma praia que... lá da onde é a pousada da Ibis, para chegar lá na marca da Preamar, é a distância que tem da ponte do Estiva para chegar lá na Ibis, na pousada da Ibis. Eu lembro, seu Maraca, da antiga vila, né? Da antiga vila de Ajuruteu, que a gente ia pela Ponte Grande, né? Ia pela Ponte Grande. Tinha muita dunas alta mesmo, bem grande. E no decorrer do tempo a erosão foi destruindo, foi acabando. Também a população foi aumentando. E tudo isso fez com que tivesse uma mudança. Que aconteceu essa mudança e hoje eu vejo uma mudança bem grande em termos da praia para cá, para a cidade e para o próprio Rio Caeté. Hoje eu vejo o Rio Caeté bastante poluído, porque antes não tinha esse fluxo de embarcação que nós temos hoje, né? Nós temos muitas empresas de pesca e essas empresas de pesca, ela nos traz muito poluição para dentro do nosso rio. Até porque eles não têm o cuidado de preservar o nosso rio, porque das embarcações eles jogam o óleo queimado no rio, jogam o próprio lixo que eles trazem do comércio para o seu rancho do barco e jogam no descarto dentro do rio. E isso fez com que o nosso rio fosse assoreando. E o que aconteceu? O nosso rio estreitou, ficou raso, ficou seco, né? Perdemos muito. Não pega mais embarcação de grande porte, não. Aí, médio, né? Embarcação de grande porte, ela só chega com a maré cheia na cidade. Cheio. Aí, com a meia maré de enchente ou de vazante, ela já tem dificuldade para chegar até a cidade. Aí ela tem que ficar... O mestre tem que ser bom, né? Ela tem que ficar lá num ponto onde eles chamam de fondeador, para esperar a maré encher para chegar até Bragança. Como eles fazem quando sai daqui, ficam nesse fondeador para esperar o outro dia cedo para viajar para o alto mar, para eles saírem no horário que não vai comprometer com a viagem deles. Deixar eles bem à vontade. Então isso é uma mudança que aconteceu bastante. Em relação ao que se acompanha, por exemplo, da tirada do caranguejo, antes, cada vez mais, eles têm que ir mais longe, né, para pegar esse caranguejo. Antes, se você conseguia um pouco mais perto ali da estrada. Professor, né? a mudança do caranguejo foi devido ao consumo. O consumo do caranguejo ele aumentou, na verdade, ele triplicou o consumo do caranguejo, porque na época tinha o caranguejeiro, mas eles tiravam o caranguejo só para catação. Bem pouco caranguejo para feira. Hoje, o foco do caranguejo mais é para feira e para exportação. Eles levam para os municípios, para os outros interiores, vai para outros estados. Nosso caranguejo ele sai vivo daqui, ele é transportado vivo para Ananindeua, para Belém, ele vai para Orém. O nosso caranguejo ele vai até Tucuruí, ele vai bastante longe. Longe, né? E a tiração do caranguejo ele aumentou muito. Tanto que o caranguejo, há 15 anos atrás, ele era um caranguejo bem graúdo. Hoje ele já está um caranguejo muito miúdo, bem pequeno mesmo. Sim. E aí o caranguejo ele não está mais tendo o tempo de se desenvolver, de crescer, né? Porque hoje o caranguejeiro ele não quer tirar 200 caranguejos, ele quer tirar 1000. Né? E aí esse 1000 caranguejos que ele tira faz com que a produção vá diminuindo do nosso produto. Então hoje eu vejo a produção do caranguejo a gente ainda tem sorte de ter um mangue bem extenso, né? E o nosso mangue ele é bem extenso, ele tem uma boa evolução para a criação do caranguejo. E eu acredito que se tiver o monitoramento bem composto dentro da legalidade das fiscalizações, da conscientização do usuário, certo, que não desmate muito os manguezais, tenho certeza que a gente ainda vai ter ainda um bom caranguejo ainda para
alimentar ainda um bocado do nosso povo. A gente até adiantou já algumas coisas sobre a questão dos problemas ambientais, que a gente já ia discutir mais para frente. Mas só essa semana, seu Maraca, nós, até no início do nosso podcast, eu já falei aqui que essa semana, né, o projeto Educapesca está trabalhando a questão da educação ambiental, né, em todas as localidades, com confecção de folder, placas, né, conscientização, né, reciclando materiais. Então, para o senhor, a gente trabalhou essa semana, né, esse tema. O senhor trabalha diretamente também com um órgão que é diretamente ligado a essa questão. Qual a importância de se trabalhar isso na escola, senhor Maraca, esse tema de educação ambiental? O senhor acha que deveria se trabalhar desde cedo? Né? Você acha que ainda falta muito, pelo que o senhor observa? Né? Um tema ainda que não é muito abordado dentro das escolas? E qual foi a importância do senhor discutir isso com os professores? Professor, a importância é muito bom ser discutido nas escolas a educação ambiental, porque eu tô achando esse projeto muito tarde, esse acontecimento já muito tarde, que isso já era para ter vindo muito antes, né? Porque eu vejo hoje o nosso ambiente ele muito sufocado, né? Pela poluição do lixo doméstico, pela poluição do desmatamento, de veneno jogado no rio, de óleo jogado no rio, dos igarapés, resto de materiais de pesca jogado na beira do rio, de pneu de carro, enfim, geladeira, tudo eu já me deparei com isso na beira do rio. E nunca é tarde para tentar resolver as coisas, né? A gente vai depender da boa vontade e do apoio dos órgãos fiscalizadores, principalmente do gestor municipal. É muito bom a gente ter essa parceria, essa participação, porque aí a gente já sabe por onde começar a caminhar. E as escolas, com esse apoio, eu tenho certeza que os alunos vão repassar para os seus pais. Pai, lá na escola a gente aprendeu um pouco, ouviu falar um pouco do meio ambiente, como preservar esse ambiente, e nós vamos explicar para o senhor um pouquinho, para o senhor também partilhar com os seus colegas, com os seus amigos, passar informações. Sim, isso é muito bom para a gente. Pois é, esse é até um assunto que a gente discutiu, né, senhor Maraca, a questão dos pais, né? A importância dos pais como exemplo para os filhos, né? O senhor, nós falamos sobre isso nas aulas, até porque a criança vai seguindo, né, o exemplo do pai, então é importante para o pai também, né, mostrar para o filho qual é o certo, né? O descarte do lixo, né? Quando tiver um carro, levar lá, né, o seu saquinho dentro do carro e colocando lixo, não ficar jogando pela janela. Quem usa ônibus também, né? A gente tem o costume de ver o pessoal jogar de tudo do ônibus, né? É verdade. Saco de picolé, palito de picolé, latinha, né? de cerveja. Latinha de cerveja é pesado, viu? Tudo vai lá para dentro. É pesado. Tudo vai lá para dentro do mangue. É verdade, professor. Isso geralmente acontece e seria muito bom se os pais hoje ensinassem isso para os seus filhos, né? Educassem eles, não jogar o lixo na beira do rio, não jogasse o lixo na beira dos matos, dos manguezais, dos igarapés. Seria muito bom também que esse lixo doméstico fosse classificado. Material plástico para um lado, papel para o outro, e resto de comida colocado num local adequado para ter um descarte diferente, para se pensar para onde levar esse... A gente tinha a coleta seletiva em Bragança, hoje parece que não está tendo mais, né? Mas tem umas pessoas, por exemplo, que catam latinha e tal, então é importante também conversar com essas pessoas, né, que passam geralmente, para evitar inclusive que rasguem o lixo, já acerta, deixa separado, quem gosta de tomar sua cervejinha já deixa separada a latinha, né? Isso é muito bom, porque evita de até mesmo os mendigos que vão catar resto de comida no lixo, rasgam o saco. Isso faz com que geralmente eles catam a latinha, né? O cachorro olha e vê a comida lá, porque no meio daquele lixo não está só a sobra de comida. Lá tem um bucho de um frango, tem pele, tem... Enfim, tudo que não presta está ali no meio do lixo, né? Então é jogado ali
no meio-fio da rua, e o cachorro vai lá, acaba destruindo, o urubu vê a caatinga da comida lá, o fedor, vai lá e destrói o resto, aí fica aquela bagunça. Aí eu trabalho tá com fome mesmo, né? Trabalho por nossos garis, né, que coitado, levanta de madrugada no inverno desse aí, debaixo de chuva, para encarar uma caatinga dessa, uma fedantina dessa, é um trabalho. É outro assunto que a gente conversou, e seria interessante a gente falar para as pessoas, nós falamos para as pessoas, essa questão do descarte do lixo, né, Samaraque? A questão do horário, né? Tem muito problema com isso, né? Tem um problema, esse problema é muito, muito grande. Isso acontece todos os dias, né? E tenho certeza que o coletor de lixo, o caminhão de lixo, ele passa todo dia em cada... alguns locais. Tem locais que são 3 vezes por semana. Tem locais que são 3 vezes por semana. Isso. E assim, um dia é um bairro tal, um dia é uma rua tal, e assim vão, né? Que nem aqui no bairro do Alegre, de segunda, quarta e sexta. Então, eu tenho certeza que a maioria dos nossos moradores coloca o lixo ali antes da hora do carro passar e muitas das vezes depois que o carro vai embora. Isso é complicado. Então, isso aí era para ele ter a consciência de que o carro passou, eu vou devolver o lixo lá para a porta da minha casa, botar lá no meu quintal. Na quarta-feira eu vou levar na hora certa, né? Ou não colocar o lixo antes daquele horário, porque se você coloca o lixo antes do carro passar, lógico que o cachorro vai rasgar o saco porque tem alguma coisa podre dentro do saco. E se você bota lá depois, no outro dia de manhã vai amanhecer fedorento lá, o urubu vai estar esbandalhando porque o carro já foi e não levou o teu lixo. Então a gente tinha que ter essa consciência de não levar o lixo depois que o carro passar. Bora esperar a outra passagem do carro para levar o lixo. Às vezes o cara faz aquela festinha de domingo, aí faz aquele lixão, né? Com certeza. Aí resto de comida, aí o carro vai passar só na terça-feira, né? Então, aí se colocar na frente da casa ali vai virar uma festa, né? Vai virar uma festa, vai ficar uma bagunça lá. O seu Antônio, que né, o seu Antônio, aluno aqui também da turma do segundo segmento do Maricotinha, falou, né, que ele faz algo diferente, que eu nunca tinha ouvido falar, né? Que ele pega, por exemplo, quando sobra um peixe, alguma coisa assim, ele enrola num saco e congela, né? Isso seria congela, isso por seria exemplo. muito importante, né? Cada pessoa tem um mito, na verdade, né? Tem uma ideia para manter como guardar o lixo, pensar em guardar o seu lixo. Tem muitas pessoas, eu já vi falar isso mesmo, que colocam o bucho do peixe, do frango, o resto de comida lá na geladeira e quando o carro do lixo passa, ele vai lá e deixa lá. Então eu acho que ele não está fazendo errado, não custa, muito né, certo. também, não custa. Você, né, guardar o seu lixo dentro da sua casa, né, numa parte protegida e no máximo no dia anterior à coleta, na noite anterior, deixa num lugar alto. Prepara um local também na frente da sua casa para colocar esse lixo, né, para não ter problema de rasgarem, né? Então, verdade. Se deixar no chão com o resto de comida, já era, né? Urubu, gato, rato, tudo vai fazendo a festa. E assim vai. Então é isso, professor. A gente tem que ter muito esse cuidado, né, com as nossas ruas da nossa cidade, porque hoje eu estava presenciando aqui na Cônego, ali por trás do cemitério ali, Deus do livre, ali está um lixão ali aberando. É muita sacola de lixo, muito lixo jogado lá. Já vi. Aqui, bem no canto do cemitério, né? Aqui Essa rua daqui é a Polidório Coelho. Não. Atravessar lá. Eu já tenho que dar uma olhada aí, a próxima. Essa daqui é a Polidório, a do Sinal é a Cônego Clementino. Cônego Clementino, a Duque de Caxias. Duque de Caxias. Ali a Duque de Caxias, do lado da onde era antigo Propaz, tem um monte de lixo. E mais na frente, lá embaixo, na descida da ladeira, tem outro monte de lixo. Inclusive eu estou com as fotos, que é para passar para vocês. Aí eu esteve olhando, me deparei, poxa, isso aqui não é a falta de responsabilidade do usuário que colocou esse lixo aqui. Eu acho que está sendo agora a falta de responsabilidade do lado do gestor municipal, porque é lixo que foi cortado das árvores
E só quem tem o transporte para tirar esse lixo é a prefeitura. Porque tem o lixo normal de casa, que é coletado pelo carro de lixo, e tem aquele lixo que é entulho, né? É o entulho. Chamado entulho, que tem que ser solicitado. Tem que ser solicitado a coleta, né? Coleta. Às vezes a pessoa também tira e não solicita a coleta, né? Aí é complicado. Aí fica Seu Mará, com relação, só para finalizar com relação a essa questão do lixo, às vezes a pessoa, ela não mora, né, naquela região, mas traz o lixo e joga, né, na região. É verdade, isso eu já... Tira o problema dela e coloca o problema Isso eu já presenciei aqui no canto da escolinha, aqui, próximo aqui a WT. Quem vem aí nessa avenida de lá para cá, eu indo na Martins Pinheiro, sentido a Lucas, subindo, eu deparei com 2 motoqueiros à noite trazendo lixo, não sei de onde, e jogando lá. Eu fiquei até assim, poxa, o cara vem lá do outro lado da rua e jogar o lixo na frente da escola é muita sacanagem, é muita cara de pau do cara ter a consciência de fazer isso. Sendo que o lixão o carro do lixo já passou um dia anterior. Aí o lixo fica lá até... Foi na segunda-feira, o lixo vai ficar até na quarta-feira lá. E urubu, cachorro rasgando o saco. Eu acho que isso é uma falta de consideração, de consciência e de respeito também, né? Porque na frente de uma escola, poxa, lá estão os filhos de todos os nossos colegas lá estudando, né? Então, principalmente onde tem criança. Essa questão do descarte do lixo é algo complicado, né? Que tem que partir primeiramente das pessoas, né? De se conscientizar, né? Desse descarte consciente, né? Da espera pela coleta do lixo, né? Às vezes usar terreno baldio, o pessoal usa e abusa de terreno baldio aí para descartar o lixo e poderia esperar. Às vezes o carro passa na rua do cidadão, mas ele prefere pegar o lixo dele e jogar no terreno baldio. Isso é realmente é uma verdade. responsabilidade muito grande, né? Isso é realmente verdade. A gente veio e às vezes os bueiros entopem justamente por essas situações de ter um terreno baldio e os colegas vão lá, jogam o lixo lá dentro e a enchente leva o lixo para dentro do bueiro. E acontece de entupir esses bueiros. Então é isso. Quando o senhor morava na praia, o pessoal queimava o lixo lá na época? Na época não se falava no meio ambiente, né? Quando eu me entendi, quando eu estava com 12 anos de idade, não se falava em meio ambiente. Se falava... Se produzia bem menos lixo, né? Vou queimar o meu lixo aqui no meu quintal. Aí a mamãe dizia, vou queimar o lixo aqui para fazer o estrumo para plantar cebolinho. Aham. Porque naquele tempo, na época, na praia, não se usava papel higiênico, mas era o papel de embrulhar o produto que vinha do comércio, jornal. Né? Chegou a ter cana e caju em Ajuruteua? Cana... Porque tem uma música do Alfredo Reis que fala assim, bom dia Ajuruteua de cana e caju. Não, cana era só a cachaça. Era? Era. A cachaça era? A cachaça era da cana. Então isso então era a cana... que vinha da cana era a cachaça. O caju era para tirar o gosto. O caju era para tirar o gosto. Mas tinha pé de caju, né, Juruteua? Bastante caju. Tinha bastante caju na época, tinha muito caju. Coqueiro. E dava. Coco era o que mais tinha na praia de Ajuruteua quando eu me criei, que eu nasci lá em Ajuruteua, que eu conheci as 2 famílias, as 2 irmãs, a dona Constância e a Maria de Melo, elas eram 2 irmãs, que era a minha bisavó, que era Constância, irmã da Maria de Melo, que formou as 2 famílias. A família Sobral, que era dos Fernandes, e a família Melo dos Fernandes também, Amorim. Aí misturou a família, né? Eu sou da Silva, família Silva. Tinha muito cocal mesmo, que de um coqueiro, tinha um cidadão lá por nome dele eu não sabia, eu conhecia ele por Dorme no Caixa. Dorme no Caixa? Dorme no Caixa. Ele subia no coqueiro chapado de cachaça, e aí de um coqueiro ele ia passando para o outro. Muito chapado, ele dormia lá em cima do coqueiro. Né? Não conseguia descer, ele dormia em cima do coqueiro. Aí colocaram o apelido dele de Dorme no Caixa. Tem um pessoal aqui em Bragança que dormia na torre, mas dormir no coqueiro eu acho que é mais perigoso. Assim, não tem onde achar onde dormir no coqueiro. Aí tinha muito coco, professor, na época, muito coco mesmo. E esses coqueiros dentro de, eu acho que menos de um ano,
com a erosão que teve, em menos de um ano eles foram embora, levados pela água. E interessante que ninguém sabe para onde a água levou esses coqueiros. Porque até hoje eu não vejo uma lembrança do coqueiro que a maré levou, que esteja lá na beira da praia. Porque nós temos uma lembrança de uma barca de ferro. Sim, né? tem. Como ela chegou lá, eu não sei como ela chegou, mas que está lá, tá. Agora, dos coqueiros que a maré arrasta, leva e pode jogar, tem que não trazer aqui para a próxima edição o professor Dário Benedito, que ele pode transcrever, descrever toda a história da barca para a gente. Um abraço, professor Dário Benedito, deve assistir esse podcast também, grande historiador de Bragança. Vamos continuando aqui, seu Maraca, estamos falando aqui com o seu José Antônio, aluno do Educapesca, segundo segmento, Maricotinha. Nós falamos também sobre uma questão bem complicada, né, que de vez em quando nós vemos em Bragança, que é a questão de descarte de líquido, né, daquele líquido dos carros frigoríficos, né, nas ruas da cidade, né, seu Maraca? Eu acho que ali também precisa uma conscientização, né, tanto de motorista como de dono de empresa, para evitar isso, né? Às vezes as principais ruas da cidade, né, estão com... com certeza, professor, isso aí é um problema, né, até mesmo para a saúde das pessoas que ficam caminhando de manhã nas avenidas, fazendo seus exercícios e ficam se deparando com aquele mau cheiro da água que desce, né, de dentro dos caminhões, que o caminhão ele transporta o peixe congelado e dentro fica aquela água do sangue pisado, aquele sangue fraco do peixe que sai junto com o gelo, junto com a química que tem misturada no gelo. Aí aquela água ela desce por uma tubulaçãozinha que eles botam, uma borracha, e quando eles vão andando na rua, a água vai lavando o chão. Aí por onde você passa, você vai sentindo o cheiro. O senhor falou que cada empresa tem um ponto para fazer esse descarte, né? Então não tem necessidade de descartar na rua. Porque assim, o marreteiro que trabalha no caminhão, o peixeiro, lá na garagem da casa dele, ele tem um local onde escorre a água para não descer para a rua, né? Mas o importante é que quando ele vai para a feira descarregar, essa água que fica dentro do caminhão, ela não é descartada lá na beira do rio. Ela sai pingando na rua. Que isso era que eles deveriam tomar uma decisão de quando sair com aquele carro de lá da feira, com as borrachas vedadas, para que a água não derrame no meio da rua, não fique ali, porque aquilo prejudica não só a saúde das pessoas, como dos animais, como de qualquer ser vivo que fica caminhando pela rua por ali. Aquele líquido, ele é muito atrativo, ele tem um odor muito forte, que chama mosca, chama todo quanto é inseto, e que vai prejudicar a saúde de todo mundo, né? Então eu acharia que os nossos empresários, os nossos caminhoneiros que trabalham com peixe, que tente colocar aquela água em um local que não molhe a rua da cidade. Exatamente, isso é um problema, isso é complicado mesmo. Às vezes você vai passando na rua, tá aquele odor, né? E nem vem. E às vezes é no verão, né? Nem tem perspectiva de vir a chuva para dar aquela lavada, né? No inverno nós já temos a chuva para lavar, no verão, que é só o sol, aí seca. Exato. E aquela avenida ali, subindo ali, quem vem da feira para a principal aqui, para Naziazeno, passa ali do lado da igreja matriz. De todas as 6 horas da manhã que eu caminho ali, é a minha transição de todos os dias, aquilo ali eu já estou até acostumado com aquele cheiro de água de peixe lá, que é água de cação, de arraia, de todo quanto é tipo de peixe que vai caindo lá. Então, olha, o chão está lavado de água. Deu até água na boca agora, um cação e uma arraia, eu acho muito bom. Te agradeço também aqui a ajuda do professor Júnior de Educação Física e da professora Adriane de Ciências também colaborando com a gente aqui. Mando um abraço especial também para a nossa coordenadora Keila Simone. Um abraço para você, querida. Para os professores também que trabalham em outras vilas, né? E também para os coordenadores, né? Diretores de escola que abraçaram esse projeto. A gente vai continuar, calma, ainda não é despedida não, só quero saber quanto tempo tem aí. 34 minutos, tá cedo, tá barato ainda, seu Maraca, tá barato. Então vamos lá.
Nós já falamos sobre a questão do lixo, nós já falamos sobre a questão da educação dos pais, nós falamos sobre esse problema do descarte, né, do líquido. Né? E a gente poderia falar também um pouco sobre a questão dos nossos rios e igarapés, né, seu Maraca? A gente tinha uma abundância grande antes, né, de rios limpos. Hoje é mais escasso, né? Porque quer tomar um banho de rio, num balneário já... É verdade. Os nossos rios de água doce, né, eles estão diminuindo o volume de água. Aí pergunta-se, que não quer calar ninguém, né? Por que está diminuindo o volume de água no rio? Aí você diz assim, será que é porque está assoreando o rio? Será que é só por causa disso? Não, é por causa do desmatamento em cima das nascentes. As nascentes do nosso rio, elas estão sendo totalmente destruídas pelo desmatamento. A maioria acontece desse desmatamento pelos criadores de gado. Porque quando ele chega para fazer o pasto para criar o gado dele, ele não quer saber se dentro daquele terreno dele tem um rio, se passa um garapé lá dentro. Ele chega lá, ele manda os caboclos derrubar tudo para plantar capim, para o gado dele comer. E só aquela água que desaparece de dentro do rio, que passa dentro da fazenda dele, vai fazer falta aqui no nosso garapé, onde nós temos um balneário, onde a gente fica se divertindo, tomando banho. Desaparece até os peixes que ficam nesse rio, nesse leito de rio, porque esse rio também são criadores, são berçários. Né? Às vezes falta o pensamento coletivo, né? A pessoa compra uma grande área, né, que tem nascente, que tem passagem de garapé, se conscientizar que aquele igarapé ele vai, né, ajudar muita gente no decorrer dele, né, no curso dele, no curso do rio. Sim, né? sim. Então é preciso ter a... E assim vai acontecendo, assoreando o nosso rio, vai poluindo outros e a gente vai ficando... Às vezes o cara compra uma parte do curso, né? A gente vai ficando em falta de água, na verdade. Então, essa é um motivo de nossos igarapés estarem baixando o nível de água, estarem baixando o volume de água. E o ano passado, o Chumucuí ele já teve uma diminuição muito grande no volume de água. Eu lembro do Chumucuí, quando eu era moleque, que a gente tinha fugido para lá, ainda era ponte de madeira, né? A gente pulava dele e era fundo, né? Era fundo. Era muito fundo. Hoje você até uma criança desce no meio dele e vai tomar banho, porque está tudo seco. Só fica fundo na época do inverno. E hoje você vê, né, como é que está a situação. Todo mundo passando essa dificuldade com água por causa dessa situação. Na verdade, até porque é o rio que, né, que abastece toda a cidade de Bragança. Deixa eu dar mais uma ajeitada aqui, que parece que esse microfone está querendo... teimoso, cara. Tá rebarbado. Seu Maraca, o senhor sente falta da vila de Ajuruteua, de morar lá? Sinto muita falta. Mas hoje mesmo, o senhor sente falta? Hoje eu sinto como muita está falta. Hoje? Ou o senhor sente falta como era da sua época? Como era na minha época. Eu tenho muita vontade de voltar para lá, né? Morar lá na praia, porque morar ali na praia é muito bom. Não falta nada para ti na praia. A única coisa que falta lá na praia para ti é água para beber, que tu vai ter que comprar. Nós não temos água doce lá na praia. A dificuldade da praia é essa. Exatamente. É a maior dificuldade que nós temos, né? Nós tivemos lá um desperdício de verba muito grande, de um poço que foi cavado lá, um poço artesiano, que foi parece que foi 238 metros de profundidade, que não conseguiu. Passou do lençol de água doce e foi bater no pré-sal. O cara levaram o poço... Já estava tirando petróleo? Tirar petróleo, cara, porque a água doce não chegou. Então deveria estar rico já. E o importante é que foi feito toda a tubulação, toda a encanação para distribuição da água. Inclusive o prefeito mandou colocar as caixas, que está lá, as caixas de enfeite lá em cima, lá. Não está nem lá em cima, está no chão. E o poço, quando foram para fazer, foram tirar a bomba de dentro do poço, estava toda a comida de ferrugem. O sal já tinha comido tudo. Não prestou a água do poço. É muito salgado, muito salgado. É 70 graus mais salgado do que a água do mar.
E a praia que hoje que eu chamo de praia de banho, né? Os antigos chamam de praia de banho. O centro ali de Ajuruteua, principalmente agora no mês de julho, assim, é bem diferente do como era antes, né, Samara? Em termos de público, assim. Professor, na verdade, quando você fala em Ajuruteua, eu estranho. Sim. Eu estranho. Como era que era o nome? Explica pro pessoal como era a divisão lá para quem quer conhecer. Eu não conheço a praia de Ajuruteua hoje. Sim. Eu não conheço e nunca conheci e não conheço, porque a praia de Ajuruteua, para mim que nasci na praia, não existe. É Campo do Meio. Lá é o Campo do Meio. Lá é o Campo do Meio. Se eu entrar na Ajuruteua, eu chego no Campo do Meio. Isso. Se eu for para a esquerda, você vai para o Campo do Meio. Continua no Campo do Meio. Se você for para a direita, você vai para a Vila, você chega na Vila do Bonifácio, vai para a Vila do Pescador, que antes de ser Vila de Pescador era a Vila de Ajuruteua. Antes nós não ia de carro, Sim. A gente ia de barco. A gente saía de barco daqui. Então não tinha estrada. Não tinha estrada. A gente ia de barco daqui de Bragança, dependia muito do horário de maré e dependia muito dos barcos. Sim. Nós tínhamos lá a lancha, era Vera Lúcia, que era do Machico, tinha a Sueli, que era tinha horário para fazer essa Floriano Cabeça, tinha Cigana, que era do Geraldo, e tinha a Cruz de Malta, que era do Luiz Melo. 4. Então eram essas 4 lanchas que faziam o trajeto Bragança Ajuruteua no horário de maré. Certo. Entendeu? Elas saíam, uma saía, não tinha horário para elas saírem. A maré deu para sair, aí vinha embora. Era de dia, era de noite, mas tinha que ser no horário de maré. Certo. Né? Era uma maré para vir, uma enchente para vir e outra enchente para voltar. Certo. Entendeu? Aí vinha, trazia toda a produção. Aí quando era mês de julho, todo mundo pegava o barco aqui e ia para a praia, para Ajuruteua de barco. Aonde tinha o cocal, aonde tinha muitas lembranças boas, era lá a praia de Ajuruteua. Você ia, quando chegava a praia de Ajuruteua, você descia do barco e caminhava uma faixa de 3 quilômetros para chegar próximo à praia de Ajuruteua. Tinha até a lancha do Oswaldo Guardúnio, que era a Maravuvuia. Viu falar na Maravuvuia? Ouvi. Quando terminava a vila, onde tinha as casas dos pescadores, dos moradores lá na praia, você andava mais 2 quilômetros para chegar na praia para tomar banho. E naquela época tinha um bar na beira da rua lá, do caminho, era o Menino do Rio, que era do final do Nilo. Sim. E lá na praia tinha o bar do Tió, tinha um bar que era do Caboclo. Eram poucos bares que tinha na época. Mas tinha muita gente, o povo ia para lá, se divertia. Todo mundo de bar. Todo mundo de bar. Dava muita gente, ficava todo mundo à vontade, todo mundo agasalhado, todo mundo comendo peixe assado, siri, caranguejo, mexilhão, camarão, enfim. Era uma vida bem tranquila. Era o que nós chamamos de bucólico, né? Era bem bucólico, era bem... Hoje já com a mudança do tempo, né, do clima, de tudo, já vamos de carro. Essa mudança, a praia acabou, ficou a Vila dos Pescadores, hoje temos a Vila do Bonifácio e a praia de Ajuruteua, que era o Campo do Meio. Aí falando também nessa questão de educação ambiental, Samara, que é bem interessante, a abertura da estrada, né? O problema que ela trouxe para o mangue em si, né? Ela trouxe um impacto ela bem forte para o manguezal. Ela cortou o mangue e o lado esquerdo do mangue praticamente morreu uma boa parte, né? Realmente. Que, se eu não me engano, passando do Taici ali. Passando 1 quilômetro do Taici para lá, onde tinha o furo do Pará. Sim. E em vez de fazer a ponte, foi aterrado o furo e aí impediu a passagem da água para aquele lado. Né? Hoje a água já está passando para lá porque a estrada... Fizeram também uns trabalhos, né? Ela baixou, o chão, o mangue cedeu e aquele aterro da estrada, ele baixou. A natureza também vai achando um jeito, né? E a água passa por cima, aí banha o outro lado. Só que não é todo o tempo, né? Só é uma época do verão. Porque do lado a gente tem o Rio Caeté, né, que é bem mais volumoso, do outro lado tu tem o Taperaçu, que não tem todo esse volume. E tem né, pouco volume de água, Então, aí não dava conta de abastecer aquele mangue do lado esquerdo. Então, o mangue era alto. Mas teve muito trabalho também da UFPA, quando chegou aqui, né, nesse sentido. Né, o professor Uf, como é que é o nome do projeto que teve lá? Projeto Madan. Madan.
Projeto Madan. Projeto Madan. Replantio, fizeram trabalho de replantio, fizeram trabalho de canalização, parece, de um lado para o outro também. Parece que fizeram alguns trabalhos nesse sentido. E hoje você vê que a área está recuperando, né? A área esquerda, porque eu lembro quando eu era moleque que ia para a praia, criança, né? Eu via que aquele lado era um deserto assim, né? Seco e com as árvores todas mortas. Você olhava assim, parecia no sertão do Ceará, né? Era feio mesmo. Aquele mato, tudo seco, aquela, como chamavam de caatinga, né? Até aquele mato lá, parecia todo espinhento, mas não era. Aí siribeira tudo morta, esperando que caísse a chuva do céu para poder respirar, né? Foi um impacto muito grande, né? Ainda bem forte. Que houve esse trabalho, né, para recuperar, e também a natureza, né, ela vai achando um jeito de sobreviver. Quando, por exemplo, você deixou, teve o problema, deixou lá para se resolver, né, fez algumas atividades em prol disso, mas não voltou a desmatar, não voltou a agredir. Então ela vai se recuperando com isso, né? Com certeza. Leva um tempo para se regenerar aquele local, mas a natureza ela tem um adubo muito forte que quando ela chega para formar um mangue, formar uma ilha ali, ela forma mesmo. E não mede esforço de muito tempo, não. Ela, num determinado momento, quando você pensa que não, já criou uma ilha ali, já é uma área de ninhal dos pássaros e tirar os seus filhos, e assim vai. É muito importante a gente ter esse convívio com a natureza, porque quando você vê o mangue destruído, você fica triste, né? Mas quando você vê uma ilha se formando ali naquele local que estava tudo devasto, hoje você vê as árvores já começam, aí os pássaros já começam a estar descendo ali, porque já tem o marisco para ele, já tem a comida para ele, né? E aí, naquela área que eles estão descendo ali, não vai ter só a comida para ele, vai ter para nós também, porque aí vai ter o mexilhão, lá já vai ter o caranguejo, já começa a aparecer o caranguejo, e até mesmo já começa a cair um mangueiro, aí dá o turu, acabou com lá, toru gosto. Apesar uma delícia. Muita gente não gostar, um caldinho de toru, temperadinho, cru vai também com um limãozinho, né? Seu Maraca, nós falamos do rio Caeté e do rio Taperaçu, né? Nós tivemos a criação algum tempo atrás, eu realmente não sei, eu não lembro exatamente, que foi 2006, 2005, por aí, 2005, 2006, a criação da reserva extrativista Caeté-Taperaçu. Você acha que foi importante a criação da reserva, para a proteção? A criação da Resex, professor, foi muito importante. A gente não vai falar da política que rodou dentro da Resex, né? Que a gente sabe que dentro da associação. A gente vai falar da importância da Resex. A Resex em si foi muito importante, né? Sim. Porque foi criado muitas regras dentro da associação, dentro da Resex, e isso fez com que o pescador, o caranguejeiro, ele se conscientizasse um pouco do que ele estava fazendo, né? Porque os nossos rios, eles estavam sendo muito afetados pelo uso de veneno nos igarapés, quando tapava o igarapé, botava o veneno para matar o bagre, a tainha que ficava presa lá, no local onde ele não podia tirar, e isso fazia com que tirava a vida de outros peixes e assoreando os igarapés. O mangue é um berço, né? A Resex em si, ela veio fortalecer muito os usuários, né? Porque foi criada uma norma para eles tirarem um tanto de caranguejo para o sustento deles, para a comercialização deles. Hoje está tendo um manejo para o proprietário de curral tirar a madeira para o curral dele, ele tem que ter uma declaração, tem que vir no órgão fiscalizador para pegar a declaração, para tirar o tanto de madeira adequado para o curral dele. E hoje o proprietário do curral, ele já tem um pouco do conhecimento do que ele deve fazer, como ele deve fazer o curral dele, ele tem que balizar o curral dele, qual é o tipo de malha do curral que ele vai usar, o tamanho de espia. Então, quer dizer que isso foi uma consciência e que o pescador teve através do criamento da Resex. Foi criado a lei para
abordagem de pesca predatória, de redes apoitadas nos emburateus, de zangaria, fusacas e outros, a pretexto que são muitos, né? São vários que se for falar, a gente passa a noite falando e não termina. A gente ouvia muito isso nas músicas. Então, essa situação foi muito bom porque ela trouxe, né, esse conhecimento para o pescador que não conhecia, que não tinha. Mesmo assim, ainda tem pescador que abusa dessas situações. E isso faz com que as coisas se compliquem, na verdade, né? Mas é muito bom, porque o pescador vai saber qual é a diferença da pesca predatória para a pesca normal e qual é a proteção que ele está tendo em torno do lugar que ele habita, do habitat dele lá. E isso é muito bom para as comunidades, porque nem todo mundo pode fazer o que quer, né? Entendi. Estamos falando aqui com o seu José Antônio, conhecido como Maraca, aluno do 2º segmento, projeto Educa Pesca, Escola Maricotinha. Professora Adriane, professor Júnior, tem alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta? Quer participar? Tá aberto aqui, se quiser. A professora Adriane parece que está ali precisando de um xaropezinho. Não, mas a gente vai partindo já para a parte final, né, do nosso podcast, da nossa entrevista. Geralmente os podcasts tem umas 3 horas aí, mais 3 horas, né, de duração. A gente vai fazer pouco, né, para o que é o primeiro. Depois, quando a gente fizer uns em outros locais, aí a gente pode fazer com mais tempo, ter conversas mais né, soltas nesse sentido, né, porque a gente focou agora mais no tema da educação ambiental. Então, o senhor tem alguma história, seu Maraca? Para contar lá de Ajuruteu? Não vai falar do meu avô, por favor, do Martinhão. História para contar. Eu tenho muita história lá da praia para contar. Se tiver alguma da praia em relação à educação ambiental, nesse sentido, aí, se o senhor quiser. Não. Então, conte uma boa para a gente aí. Aí a única história de pescador que eu tenho lá para contar era de 2 senhores idosos, né, que moravam lá. Não fala nome. Era um evangélico e um católico. Tá. Aí o católico, ele perguntou para o evangélico: por que a porca andava de cabeça baixa? Sim. Aí o evangélico olhou para ele e disse: não sei não. Aí ele disse: é porque ele tem vergonha que a mãe dele é uma porca. Por isso que ela anda de cabeça baixa, ela não levanta a cabeça. Entendi. Entendeu? Entendi. Tá aí. Seu Maraca, para finalizar, deixe seu recado para o pessoal aí, para quem está assistindo, para os alunos do Educa Pesca, para os parentes dos alunos, para os professores. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês professores aqui do Educa Pesca, principalmente o professor Antônio, a professora Adriane, professor Júnior, né? Professor Carlos, que não está presente. Carlos, olha, e na hora que eu falei, eu esqueci o Carlos Johnny, professor de informática. Me desculpe, Carlos Johnny. Professor Lopes, a professora Carmen, a professora Ivane. Professora Ivane de Geografia. Enfim, quero agradecer a todos pelo desempenho que vocês estão tendo com esses alunos do Educa Pesca e por estar nos trazendo esse projeto, né, para dar mais uma força, mais um impulso para os nossos alunos, para que eles tenham mais coragem, se dediquem mais nos seus trabalhos, na sala de aula, e que venham. Vou fazer um apelo para eles, que venham para a sala de aula, que venham aprender coisas boas, coisas que eles vão ficar muito agradecidos, tenho certeza disso. É isso aí, seu Maraca. A gente que agradece ao senhor, agradece a todos os alunos que participam desse projeto, né, os alunos das comunidades aí do interior. A gente cita de novo a comunidade do Chaú, a comunidade do Treme, Caratateu, Eldorado, Tamatateua, Bacuriteua, Vila do Bonifácio, lá, Praia de Ajuruteu. Vou chamar a Praia de Ajuruteu, deixa eu chamar a Praia de Ajuruteu. Todos eles, né, continuem nesse ímpeto, nessa vontade, né, para terminar o curso de vocês e não terminar o fundamental de vocês e irem para o ensino médio também, né, tentar
alcançar, né, alçar voos mais altos na vida educacional de vocês. Né? Eu fico muito feliz com todos, né? Está aqui o exemplo do seu Maraca, mas com todos. Nós tivemos a formatura recente do primeiro segmento, né? E foi muito emocionante ver, né, exemplos, pessoas que já estavam aí há 20, 30 anos sem estudar e voltaram a ter o prazer de estudar, que é o mais importante. Né? Não é voltar, parece que está sendo empurrado para a escola, não. Está vindo porque está gostando, né? E está aprovando esse trabalho que está sendo feito. Então, em nome do seu Maraca, eu parabenizo todos os alunos da Educapesca, todos os professores que trabalham nesse projeto, coordenadores, né? E aqui a gente vai encerrando o nosso podcast, a nossa atividade. Uma mensagem? Então, vamos lá, para encerrar, uma mensagem do seu Maraca sobre para a educação ambiental, né? Uma mensagem de consciência ambiental. Bom, eu quero deixar a todos os nossos colegas, nossos amigos, os pais, os alunos, para que cuidem do meio ambiente, que cuidem dos nossos rios, dos nossos garapés, das ruas da nossa cidade, e que não esqueça de colocar o lixo no seu devido horário, na hora que o carro passa. Não deixe o seu lixo, porque é feio, a cidade fica suja. Então vamos cuidar do que é nosso, gente. Vamos zelar pelo nosso patrimônio. É muito importante você ter uma cidade bonita, limpa, e cuidar do nosso rio, dos nossos garapés, não deixar que os nossos rios sejam assoreados pelo entulho que nós mesmos colocamos dentro. Boa noite, muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Então eu te peço para a professora Adriane vir aqui, o Júnior, para o pessoal ver, tomara que enquadre aí, acho que dá para enquadrar, professor Júnior, de Educação Física, professora Adriane, de Ciências, né? Professores também que trabalham nesse projeto, e a gente aproveita e todo mundo se despede junto aí. Tchau, obrigado, até a próxima. A gente vai postar nas nossas redes sociais aí essa entrevista e depois os cortes também para todo mundo curtir. E sigam aí no Instagram, @educapescabraganca, @educapescabraganca, que é o Instagram do Educapesca. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite.